Oi, crianças, como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio da série Abraão e eu, e hoje o nosso tema é Deus cuidou de Ismael. O nosso texto base está lá em Gênesis, capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 21. No começo da história, a gente vê que Ismael estava zombando e brincando com Isaac. Brincando assim, de maneira errada, não era uma brincadeira lá jogando bola, não. Era brincadeira de zombar mesmo. Sara, vendo isso, ficou muito nervosa e falou: eu não quero que o Ismael fique aqui com meu filho Isaac. E aí Sara chamou Abraão para conversar e falou para Abraão expulsar Agar e o Ismael daquela casa, porque ela não queria que eles ficassem juntos. E a Sara também disse que não queria que Ismael fosse herdeiro, assim como Isaac seria de Abraão. Abraão ficou muito preocupado com isso, porque querendo ou não, Ismael também era seu filho. Então Deus veio até Abraão e falou para Abraão ficar tranquilo, que era para ele obedecer Sara, porque ele ia abençoar a vida de Agar e também a vida de Ismael, independente dos pecados que eles cometeram. E Deus também falou que Ismael teria grandes descendentes, assim como Isaac também teria, porque os dois eram filhos de Abraão. Na madrugada do dia seguinte, Abraão acordou Agar e deu para ela um odre cheio de água e também deu comida para ela e pediu para ela ir embora. Para quem não sabe o que é odre, está aqui na minha mão nesse exato momento. Isso aqui é um odre. E aí Abraão deu isso para Agar e pediu para ela ir embora daquela casa. Então Agar pegou Ismael, o seu odre cheio de água e as comidas, e Agar foi embora pelo deserto de Berseba com o seu filho. Chegando no meio desse deserto, a água acabou e ela deixou o seu filho sentado e ficou bem longe dele, chorando e com medo do filho dela morrer. E Ismael também começou a chorar muito porque ele estava com muita sede. Deus veio até Agar e pediu para ela não ficar preocupada, que não era para ela ficar triste nem chorar, porque ele tinha prometido que daria tudo certo e que Ismael teria uma grande descendência e que não era para eles ficar preocupados em relação a isso. Depois que Deus falou isso, ele abriu os olhos de Agar e mostrou para ela um poço com água, tornando possível Agar ir lá e encher o odre dela de água novamente para matar a sua sede e a sede de Ismael. Protegido por Deus, Ismael cresceu no deserto de Parã e ele virou um grande atirador de flechas. Depois dessa história, como sempre, vamos falar das lições que aprendemos com isso. A primeira lição é que Deus tem uma imensa misericórdia, porque mesmo com os pecados de Agar e de Abraão, ele foi justo o suficiente para perdoá-los e abençoá-los em toda a sua vida. A segunda lição é que Deus vê sempre o melhor para todos e ele permitiu que Agar fosse para o deserto. Quando a gente lê essa parte do deserto, a gente fica até um pouco assustado e talvez a gente pense que foi injustiça com Agar dela ser expulsa da casa de Abraão junto com Ismael. Mas a gente às vezes esquece que Deus permitiu que Abraão fizesse isso. E no decorrer da história do deserto, a gente vê que Deus não deixou faltar nada para Agar, sendo que quando eles começaram a chorar por sede, Deus já chegou até ela e pediu para ela ficar tranquila e logo em seguida ele mostrou o poço com água para ela. E a terceira e última lição é que a gente sempre tem que confiar em Deus e agir conforme a sua vontade. Às vezes a gente acha que aquilo em que Deus pediu pra gente não faz muito sentido e que talvez não vai ser bom pra gente, mas a gente tem sempre que lembrar que os planos de Deus são perfeitos e que Ele nunca erra. Mas a gente, mesmo conhecendo a palavra de Deus, podemos cometer erros, assim como Abraão cometeu, Agar cometeu, Sara cometeu, todo mundo comete erros porque somos humanos. E sempre temos que lembrar de correr para a misericórdia de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Agora eu vou ler um versículo que se encaixou bastante nessa história e eu quero mostrar para vocês. Ele está lá em Salmos, capítulo 145, o versículo 8 e o versículo 9, que está escrito: O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Esse versículo mostra muito, como eu falei no primeiro ponto, da misericórdia de Deus,
que mesmo todos serem cometendo pecado, Deus perdoou todo mundo e trouxe bênçãos do céu para a vida de todo mundo. Agora vamos para a oração e vocês repetem comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma aula. Que possamos sempre correr para a sua misericórdia quando errarmos. Que possamos também confiar nas suas promessas e lembrar que o Senhor nunca erra. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Espero vocês nos próximos episódios.